Olá, eu me chamo Edivaldo e tenho 26 anos. Este relato aconteceu comigo e com a minha família lá em Caruaru, Pernambuco, no ano de 2013, e nós morávamos na parte do interior. Umas 2 semanas antes deste ocorrido, eu e os meus irmãos vivíamos bem com os nossos pais. Morávamos em um sítio do patrão do meu pai, e o meu pai era um capataz da fazenda. Porém, nós não morávamos na fazenda, e sim em um sítio próximo. Vivíamos de aluguel, então a vida era dura para nós. E eu, neste tempo, estava com 17 anos, e faltava um mês para completar a maioridade. E ali, também no sítio, morava os meus irmãos. O de 13 anos se chamava Enzo, o de 15 Eduardo, e também tinha a Emily, de 18 anos, que era irmã por parte de nossa mãe. O meu pai era um coroa de 42 anos, trabalhador, nunca deixou faltar nada na nossa mesa e nem de vestir. Mas o seu problema era ser ignorante e bruto. E desde pequenos, o meu pai sempre nos ensinou a nos defender. Mesmo a nossa mãe achando errado, ela concordava, para que assim não apanhássemos dos outros meninos do sítio ou da escola. Estudávamos de manhã e andávamos cerca de 600 metros até o ponto de ônibus. Então, um certo dia, quando havíamos chegado da escola, o meu pai chegou em casa mais cedo do que de costume. Pensávamos que ele tinha vindo para almoçar, o que era estranho, porque ele sempre almoçava por lá mesmo. E quando percebemos que ele estava bêbado, a minha mãe perguntou o que tinha acontecido. O motivo dele ter voltado cedo, e também porque estava bêbado. Bem, com uma expressão de ódio, ele falou que o seu patrão tinha o expulsado da fazenda por ter deixado os cavalos com fome e por ter perdido um bezerro. E por conta disso, o meu pai não recebeu o seu pagamento. A nossa mãe, ouvindo aquilo, ela desabou em lágrimas, pois não tínhamos para onde irmos e faltava alguns dias para vencer o aluguel da casa. Ficamos tristes e o meu pai também ficou muito triste e foi para o quarto com a minha mãe, e assim se passou aquele dia. Na manhã seguinte, eu tive uma ideia. Eu chamei o Eduardo para ir comigo procurar saber onde estava precisando de pessoas para trabalhar. E no lugar de irmos para a escola, fomos procurar serviço pelas redondezas. Mandamos Enzo ir para a escola e a Emily já havia terminado o ensino médio. Então, ela ficava em casa ajudando a nossa mãe. Eu e o Eduardo fomos em vários sítios procurando trabalho para o nosso pai. Então, passamos na casa de um amigo nosso e pedimos a bicicleta dele emprestada. E ele nos emprestou. Então, fomos o mais longe que podíamos. E por volta de 11 horas da manhã, chegamos numa fazenda linda e enorme de um senhor rico, que o seu nome eu não poderei dizer, mas o chamarei aqui de Senhor Wilson. Ele estava de frente do portão conversando com o velho numa carroça de burro. Então fomos em direção a ele e perguntamos se eles sabiam quem era o dono daquela fazenda. O Sr. Wilson se apresentou perguntando o que queríamos. E quando olhei e vi que era um homem de aproximadamente uns 39 anos, alto, com mais ou menos 1,90 m de altura. Também percebi que ele era moreno, com os olhos esverdeados. Então perguntei se ele estava precisando de trabalhadores para aquela fazenda.
Ele respondeu com um ar de risos que sim, porém, éramos muito novos para a profissão que ele estava querendo. Eduardo falou que não era para nós, e sim para o nosso pai que está desempregado. O homem mudou a sua expressão e fez um gesto sério, como se estivesse orgulhoso, e falou o seguinte para o velho da carroça: "Tá vendo, senhor Tião? É desses jovens que o mundo tá precisando." Também nos perguntou onde morávamos, e ele ficou muito surpreso por andarmos toda aquela distância em busca de trabalho para o nosso pai. Também falamos que estávamos ali por conta própria. Então ele se despediu do velho e falou o seguinte: "Olha, o que eu tô precisando é de um caseiro para cuidar da minha fazenda. Se o seu pai estiver de acordo, diga para ele vir amanhã às 6h40 da manhã. E se ele concordar com as minhas condições de trabalho, vocês já mudam para cá de uma vez." Concordamos, e quando íamos embora, o Sr. Wilson nos convidou para almoçar, pois já estava quase perto do meio-dia, e nós estávamos famintos. Então aceitamos o convite, entramos e o seguimos porta adentro. E enquanto ele falava, nós íamos admirando a beleza daquela linda casa da fazenda. E naquela fazenda tinha vários chiqueiros de porcos, currais de cavalos, gados, bode, cabras, galinheiros, etc. E também haviam outros trabalhadores por ali, peões e vaqueiros e outros empregados. Então eu escutei aquelas vozes doces e delicadas que vinham da varanda do casarão. Eram as filhas do Sr. Wilson. O Sr. Wilson nos apresentou a elas, dizendo que eram as suas filhas, Gabriela e Luana. E o mesmo ele fez, nos apresentando a elas. E quando rapidamente olhei para cima, eu fiquei envergonhado, pois elas estavam nos encarando. O Sr. Wilson perguntou se o almoço estava pronto, e a Luana disse que sim. Ele abriu a porta e nos chamou para entrar. E nós, com vergonha, dissemos que tudo bem, que comeríamos do lado de fora. E ele insistiu para que entrássemos, e ainda falou que ninguém é cachorro para comer do lado de fora. Então eu vi meio que um lugarzinho onde eles faziam churrasco, com uma churrasqueira enorme feita de pedras. E também umas mesas de mármore. Então eu falei: "Olha, Sr. Wilson, nós queremos comer ali." E ele aceitou. E ficamos ali esperando o almoço, e aliviados por termos escapados de ficar de frente com aquelas meninas lindas. Porém, para o nosso azar, elas vieram trazendo o nosso almoço e o almoço delas. E nós ficamos vermelhos de vergonha, pois estávamos sujos, e quem não ficaria no mesmo estado que nós? Então, elas colocaram os nossos pratos em cima da mesa e pediu que esperássemos pelo pai e a mãe delas, que também comeriam com a gente. O Sr. Wilson e a sua esposa logo chegaram. Bem, e a sua esposa era muito linda. Quando terminamos de almoçar, agradecemos a comida e fomos embora. Chegando em casa, os nossos pais estavam preocupados conosco. Então falamos o que fizemos antes mesmo de quase levar uma surra. Os nossos pais ficaram alegres com a notícia, pois falamos tudo para eles. No dia seguinte, fomos para a escola e o nosso pai foi na fazenda do Sr. Wilson. E quando chegamos da escola, a nossa mãe falou que já havia acertado as coisas lá na fazenda e que nós mudaríamos para lá. Fiquei muito feliz e mais tarde, depois que almoçamos, ajeitamos as nossas coisas e o nosso pai veio com a carroça de burro e assim passamos a tarde toda levando as coisas de casa até a nova casa.
Essa nova casa era bonita e bem espaçosa, tendo nela 3 quartos, um banheiro, a sala e a cozinha. A casa foi feita no bloco, então era bem resistente. Alguns dias depois, a minha irmã fez amizade com as filhas do Sr. Wilson. A fazenda ficava perto de uma outra parada de ônibus, então não andávamos tanto para pegar o ônibus para a escola. E o nosso pai logo fez amizade com o Sr. Wilson, que era um patrão humilde e respeitoso. Bem, aquilo tudo parecia um sonho. Nós tínhamos uma boa casa e podíamos fazer as nossas plantações. E o meu pai, às vezes, em troca do salário, pedia uns animais como porcos, bode ou galinha para nós criarmos, e assim ser usado para a nossa alimentação. E o Sr. Wilson, como uma boa pessoa, ele concordava. Então, chegou o mês do meu aniversário, que foi logo depois do carnaval, no mês de março. Então eu ganhei uma festa de aniversário, comemorando os meus 18 anos de idade. E depois da festa ter acabado, como se já não fosse bom o suficiente para mim, por volta das 23 horas, eu, já quase no sono, a minha irmã me chama no canto e fala que a Luana está à minha espera lá na piscina. Na hora, me deu um nervosismo, porque mesmo morando lá, nunca havíamos conversado de verdade. Era somente bom dia, boa tarde e boa noite. E nós só nos cumprimentávamos, que era uma coisa normal. Eu nunca pensei que teria alguma chance com a Luana, pois ela era a mais linda e perfeita de todas as meninas que eu já tinha visto. Busquei coragem e fui ao encontro dela. E chegando lá, ela estava tomando banho, estava toda nua. Eu, na hora, fiquei sem reação e pensei até que tinha sido enganado pela minha irmã. Pensei em voltar, quando ouço ela falando meu nome e perguntando para onde eu ia. Rapidamente, eu pedi desculpas e disse que não era a minha intenção em vê-la nua. Então, eu escuto ela saindo da piscina e, se aproximando, falou que não tinha problema e que eu podia abrir os meus olhos. Bem, nessa hora, eu só pensava que iríamos fazer sexo. E então eu perderia a minha virgindade com a garota mais linda que já conheci. Mas logo, eu ouço um grito do meu irmão Eduardo chamando o meu nome. E quando abro os olhos, eu não vejo mais a Luana. E ali na minha frente estava uma criatura com olhos amarelos enormes, e não era a Luana. Era outra mulher que eu nunca tinha visto. Eu não conseguia mexer o meu corpo. Era como se eu estivesse hipnotizado por aqueles olhos amarelados brilhantes. E da boca daquela fera saíam dentes afiados. E a criatura também tinha garras no lugar das mãos. Eu tomei um susto que me fez pular para trás. E percebi que aquilo ainda estava se transformando, pois de trás da coisa saía um rabo como de cachorro. E era muito estranho a cor do pelo da criatura, pois aquilo era cinza e com orelhas pontudas, como as de um gato. A coisa estava toda nua. E quando aquilo se abaixou, eu peguei uma churrasqueira de ferro que estava ali e joguei com tudo em cima da criatura. Eu saí correndo e o meu irmão Eduardo, me vendo correr, ele também correu. Eu só escutava aquela espécie de miado macabro que aquela coisa dava. Olhava para trás e não via nada. Corremos para casa
e quando chegamos, fechamos as portas com pressa, e só escutamos os cachorros latindo e uivando, e vários outros bichos fazendo muita zoada. O nosso pai, neste momento, já havia se despertado, e já com um facão na mão, perguntou o que era aquilo. E todos da casa estavam acordados, e então o Eduardo logo falou que tinha um bicho que estava acuando os cachorros. O meu pai, não entendendo nada, então saiu e foi se juntar com os outros peões que já estavam a caçar e a atirar no que quer que fosse aquilo. A nossa mãe e a nossa irmã, assustadas, perguntaram o que era aquele alvoroço todo, e eu não conseguia falar nada, tremia muito, e sem falar nada, eu fui até o banheiro tomar um banho, ainda não acreditando no que eu havia acabado de presenciar. Aquela noite eu demorei muito para dormir, mas ainda escutei o meu pai voltar para casa. Porém, ele não falou nada a respeito daquilo e foi para o seu quarto. Ele e minha mãe ficaram de conversa e eu logo caí no sono. No dia seguinte, eu falei com a minha mãe e com os meus irmãos o que havia acontecido. A minha irmã, ouvindo a conversa, ela falou que não sabia de nada e que naquela noite ela estava dormindo com o Enzo no quarto e só se levantou quando já estava aquela zoada toda. A nossa mãe falou que nunca ouviu falar de um bicho assim. E ficamos conversando sobre aquilo enquanto tomávamos café. E já chegando na hora de sair, nos arrumamos e fomos para a escola. Fora de casa, vimos aquela bagunça toda e havia restos de cachorro para todos os lados. Também haviam 2 vacas mortas, 5 galinhas sumidas e todas as suas ninhadas devoradas, pois não havia nenhum pinto. E os leitões despedaçados, e aquilo parecia até uma cena de filme de terror. O patrão do meu pai saiu para a cidade e mandou meu pai e os outros peões cuidarem da fazenda, e que informasse a ele quando abatessem a criatura. Bem, 3 dias se passaram e não aconteceu nada de anormal. Mas na noite de quinta-feira, o meu pai e os outros capatazes estavam de vigilância. E eu, sem fazer nada, por volta de 22 horas, eu fui até o meu pai perguntar se podia fazer companhia para ele. Ele não concordou e falou que era perigoso. Respondi dizendo que já era de maior e que já tinha responsabilidade pelos meus atos. E então ele concordou e perguntou o que tinha acontecido naquela noite. E claro, eu contei tudo, mesmo se ele não acreditasse. Porém, ele acreditou em mim. Ele disse que podia ser provável que fosse alguma menina amaldiçoada pela mãe, e botou seu braço no meu ombro e falou: "Graças a Deus que não aconteceu nada com você, meu filho, pois eu realmente não saberia o que fazer se eu perdesse você." Ele mal terminou de falar e logo escutamos gritos e tiros. O meu pai tirou o revólver da cintura e perguntou se eu sabia usar. E eu, na adrenalina, respondi que sim. Porém, eu não sabia usar direito. Fomos na direção dos gritos que vinham do curral de cavalos, e chegando lá, os cavalos estavam agitados, fazendo muita zoada. E todos eles se mantinham afastados do último curral. Bem, sentimos uma sensação muito ruim, e como estava muito escuro, o meu pai ligou a lanterna. A porteira estava aberta. Então, nos aproximamos uns 3 metros,
E quando meu pai botou a lanterna naquilo que estava mastigando algo ali no fundo, vimos aquela aberração em cima de um dos peões. A coisa estava com a cabeça dentro da barriga do homem que estava aberta. E o cavalo, por incrível que pareça, estava vivo. Mas parecia que estava em estado de choque, pois estava no canto da parede parado. E quando aquilo percebeu a nossa presença, nos olhou bruscamente. E aquilo era horrível, e estava com o rosto todo melado de sangue, e orelhas pontudas igual a de um gato mesmo. Eu fiquei em choque, e a criatura olhou para mim e soltou um sorriso macabro, que chegava quase nas orelhas de tão larga que era a boca daquilo. E por um momento ficamos sem reação. Mas rapidamente o meu pai levantou o revólver já engatilhado e atirou na coisa, que em sua reação pulou, e o meu pai não parou de atirar. E de todas as 6 balas, ele só acertou 2. E quando ele viu que a arma já estava sem balas, ele gritou para que eu atirasse. Eu comecei a atirar, mas não tinha mira. E quando aquilo parou de esquivar e decidiu atacar pulando na direção do meu pai, eu acertei um tiro, que por sorte acertou no pescoço da fera. Mas aquilo ainda acertou o braço do meu pai, que caiu de costas. E aquela fera, ainda muito rápida, se levantou e correu, desaparecendo na escuridão. Peguei o meu pai pelo braço e logo os peões apareceram. Bem, a raiva é que as pessoas só aparecem quando a peleja termina. E isso me deixou puto. Gritei de raiva, perguntando por que eles não apareceram antes. Eles ficaram sem responder e só ajudaram a levar o meu pai. Ficamos de prontidão a madrugada toda. Eu fui dormir, pois estava muito cansado. E por volta das 15 horas, eu acordei com o meu pai me chamando para conversar. Ele falou que aquela noite nós iríamos matar aquela coisa, e que eu tinha que ficar em casa para proteger a minha mãe e os meus irmãos. Bem, eu discordei, mas pensando melhor, eu acabei concordando. A noite chegou e o meu pai já havia saído. Eu fiquei em casa conversando com a minha família e passou horas e horas e nada daquilo aparecer. E quando deu 2 da madrugada, escutamos algo se aproximando, mas nem ligamos, porque os cachorros não latiram. Mas 2 minutos depois, algo ficou fungando nas janelas e portas. Eu estranhei e me subiu logo um calafrio, então eu fiquei em alerta. E foi quando a porta começou a ser socada várias vezes, e eu mandei a minha mãe e os meus irmãos irem para o quarto. Os meus irmãos se negaram, falando que iam enfrentar a criatura também. Então aquilo saiu da porta da frente e correu em direção à cozinha. E para o nosso azar, a Emily tinha esquecido de fechar a porta. Então aquela besta entrou com tudo dentro de casa. E o Eduardo, num ato de desespero, ele foi em cima. Porém, foi pego pelo pescoço. Eu corri para salvar o meu irmão e, como estava armado, comecei a atirar. E então eu acertei as pernas e a barriga da criatura. Aquilo logo gritou e jogou o Eduardo na parede. Ele bateu a cabeça e desmaiou. Bem, eu me desesperei. Então eu vi o meu pai aparecendo por trás da besta e dando uma facãozada no braço da criatura, e aquilo gritou muito. A fera empurrou meu pai com muita força e saiu correndo.
Os outros peões atiraram na direção da criatura. Eu corri para ver se o Eduardo estava bem. E ele acordou dizendo que estava bem e só estava com um pouco de dor de cabeça. A minha mãe e os outros saíram do quarto e o meu pai entrou para dentro de casa e ficamos dias traumatizados com aquilo. Mas logo se passou algumas semanas e a fera não voltou mais. O meu pai ligou para o Sr. Wilson, dizendo que já tinha resolvido o problema. E os outros peões também concordaram em dizer que o problema foi resolvido. Então o Sr. Wilson voltou para a fazenda com a sua família. Vizinhos relataram de ter visto Sebastião, um fazendeiro vizinho, levando a sua filha para o hospital e disse que ela tinha se machucado com a serra de cortar. Eu e o meu pai ligamos os pontos e só contamos para a nossa família. Mas depois soubemos que ele, aquele vizinho, havia se mudado para outra cidade. Hoje em dia, eu sou casado com a Luana e os meus irmãos também estão casados. E eu ainda moro em Caruaru. Tenho a minha própria casa e sou feliz. Obrigado por ler o meu relato e todos vocês tenham uma boa noite. Boa noite. Neste relato, pode me chamar de Maria. E este fato ocorreu comigo durante os anos 90 e só depois de muitos anos eu tomei coragem para escrever aqui para vocês do canal. O meu trauma foi muito grande durante anos. Eu sempre ouvi em seu canal relatos de pessoas que transam com homens ou mulheres que se transformam em lobisomens. Eu sei que muitos não acreditam. E de fato, nem eu acreditaria se um caso semelhante não estivesse acontecido comigo. E este é o motivo que eu estou escrevendo a minha história para o canal. Bora pro relato. Eu nasci na cidade de Santos, litoral paulista. Na época, eu tinha apenas 16 anos. E quando meu pai se separou da minha mãe, ele havia arrumado outra mulher. Nós ficamos sem dinheiro. E a minha mãe foi obrigada a vender a casa e nós mudar para a fazenda dos meus avós maternos, que fica na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Bem, mudamos no ano de 1991. E logo eu dei continuidade aos meus estudos ali mesmo naquela cidade pacata. Eu era filha única e nesse sítio morava apenas eu, a minha mãe e os meus avós. E naquele mesmo ano, o meu avô faleceu devido a um derrame, e então ficou só as mulheres em casa. Éramos uma família humilde e bem simples, mas tínhamos o suficiente para sobreviver. Bem, logo comecei os meus estudos naquela cidade. Eu cursava o primeiro ano do ensino médio e estudava no Colégio Estadual Nossa Senhora da Ajuda. Me considerava uma garota até que bonitinha. Eu tinha pele clara, 57 quilos, 1,65 de altura e cabelos castanhos e longos. Eu era bem inocente, assim como a maioria das jovens daquela época. Entrei na escola no mês de março, quaresma. Estava um pouco atrasada com os meus estudos, então passei a me focar bastante nas aulas. Bom, foi aí que tudo começou. No primeiro dia de aula, eu logo fui abordada por um rapaz muito lindo, um príncipe, por assim dizer. Ele me perguntou se eu era a aluna nova, e eu respondi a ele que sim. Ele disse que se chamava Victor, e seria o meu professor de história. Achei ele muito jovem para ser professor e perguntei a sua idade. Ele logo disse que tinha 32 anos. Fiquei muito surpresa, pois aquele rapaz não parecia ter mais do que 19.
Ele era de porte atlético, cabelos grandes e loiro, e usava um cavanhaque. Ele parecia muito com o Kurt Cobain, líder de uma banda da época chamada Nirvana. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Naquele mesmo dia, eu percebi que a minha concorrência pelo Victor era muito alta, pois todas as garotas do colégio eram apaixonadas por ele. Mas afinal, o que ele iria querer com uma garota de 16 anos? Bem, pelo menos pelo fato das meninas ali serem apaixonadas por ele. E sempre quando havia uma oportunidade, ele flertava com as garotas. Isso significava que provavelmente ele era solteiro. Mas sabem como são as garotas, né? Quando se apaixona por alguém, já começa a construir um conto de fada na imaginação. Bem, os dias se passaram e certo dia eu seguia para casa com a minha bicicleta de cestinha, típica da época. Eu morava a cerca de 5 quilômetros do colégio e de repente eu fui pega por um forte temporal que caiu de repente. Alguns minutos depois, o professor Victor, ele apareceu em seu carro, que era uma Belina azul. Ele me ofereceu uma carona. Eu disse que não precisava, que estava bem. Mas ele logo disse com uma cara de riso: "Deixa de ser boba, menina, entra logo no carro." Ele colocou a minha bicicleta no porta-malas do carro e seguimos rumo à minha casa. E durante o caminho conversamos sobre músicas e filmes, e eu descobri que ele tinha os mesmos gostos que eu. Eu curtia rock e adorava filmes de terror. E os seus filmes preferidos eram os mais trashes possíveis: Hellraiser, Cemitério Maldito, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio e outros típicos filmes de terror da época. Ele me convidou para ir na sua casa no final de semana, ouvir música e ver alguns filmes de terror que ele tinha em VHF. E logo eu aceitei o convite. E no final de semana, como combinado, lá estava eu em sua casa. Ele acendeu um cigarro, me ofereceu um trago e colocou o seu disco do Nirvana para tocar. Eu dei um tapa na erva e a marca do meu batom ficou ali marcada no papel. Logo então, ele se aproximou de mim e me beijou. E em seguida, começou a tirar as minhas roupas. Que isso, gente. E transamos loucamente durante toda aquela tarde chuvosa, ao som de Smell Like Teen Spirit, uma música do Nirvana. E por volta das 18 horas, eu voltei para casa nas nuvens. Eu não pensava em outra coisa a não ser naquele homem. E não demorou muito para as garotas do colégio descobrirem o nosso relacionamento e passarem a me odiar. Elas nem mais falavam comigo. E eu tinha que negar tudo aquilo. Eu tinha que negar que tinha alguma coisa com o Victor, pois se confirmassem tais acusações, isso lhe comprometeria o emprego. Bem, eu e o Victor passamos a transar em qualquer lugar que tivesse uma brecha. Era no porão da escola, no carro, na sua casa, em algumas vezes, até mesmo no celeiro do sítio da minha casa. Que isso? Eu já estava mais que apaixonada por aquele homem, até que certo dia eu resolvi pedir ele em namoro. Tá. E logo, ele disse que não poderíamos ter uma relação aberta, pois eu era muito nova e se descobrissem, ele poderia perder o seu emprego. Mas assim que eu fizesse 18 anos, ele me assumiria como namorada. Fiquei chateada com aquele não, mas concordei com ele. O problema maior disso tudo eram as outras garotas que ficavam o tempo todo dando em cima dele, já que ele não assumiu o nosso namoro. E quando alguém perguntava se ele namorava, ele negava e dizia que era solteiro. Bem, alguns dias se passaram e certo dia, em um sábado de manhã, eu fui surpreendida em casa pela visita dos pais do Victor. Sim, ele morava com seus pais. A minha mãe não estava em casa.
e foi a minha avó que os atenderam. Eles disseram que precisavam falar comigo a sós. Bem, ficamos a sós na sala. Eu, o pai do Victor e a mãe dele. Eles logo disseram, bem o que eu já imaginava, que eu deveria me afastar do seu filho. E logo os perguntei se o problema era a minha idade. E para minha surpresa, eles disseram que não, que o problema não era eu, e sim o seu filho, pois ele era um perigo para mim. Mas não me proibiram de nada. Eles disseram que esse foi apenas um conselho, e era eu que decidiria se escutava ou não. É óbvio que eu não escutei. Tempos depois, eu passei a descobrir que o Victor, ele saía com outras garotas do colégio, porém, misteriosamente, essas garotas desapareciam. Foram um total de 3. E as mesmas estão desaparecidas até os dias de hoje. Outro fato inusitado é que várias outras vezes eu peguei o Victor flertando com outros rapazes do colégio. No começo, eu achei que se tratava apenas de brincadeiras que os homens têm entre eles. Até que certo dia, eu comecei a achar cuecas de garotos no banco traseiro do carro do Victor. Cuecas essas que eu tinha certeza que não eram dele. O mais engraçado de tudo é que esses garotos que eu via se engraçando para o lado do Victor também desapareciam misteriosamente do colégio depois de algum tempo. Eles tinham umas brincadeiras estranhas, como um pegar no peru do outro e dar tapinha na bunda. Mesmo sendo brincadeira, eu não via isso como atitude para um professor. Mas enfim, naquela época não havia tanto mimimi igual nos tempos de hoje. Bom, eu era extremamente desconfiada e investigava a fundo a vida do Victor, sem ele saber de nada. Eu tenho uma prima que ela é desse jeito, todo namorado que ela arruma, ela investiga a vida dele, tudo. Ela chama Viviane. Ela, espero que ela não esteja assistindo esse relato, mas ela tem um namorado agora que, meu Deus, ela investiga a vida dele em tudo. Ela até clonou o WhatsApp dele pra saber com quem ele fala, quem manda mensagem. Ela tem a localização dele, isso é louco. Porém, eu não revelava as minhas desconfianças a ele, pois eu tinha medo que ele terminasse comigo, apesar que não tínhamos nada mais além do que transas. Certo dia, eu havia emprestado meu batom para uma menina do colégio que dizia ser a minha amiga. Ela se chamava Patrícia, mas todos a chamavam de Patrícia Aventureira, devido à sua fama de piriguete. E certo dia no colégio, eu fazia uma redação de português durante o recreio. Eu precisei de uma borracha emprestado, mas todos os alunos estavam fora da sala. Então, como a Patrícia e eu éramos amigas, eu fui até o seu estojo de canetas pegar a sua borracha emprestada, até que me deparei com um bilhete escrito pelo Victor. E nesse bilhete dizia o seguinte: Docinho, me espera depois da aula, lá na sorveteria, que assim que terminar o meu turno, eu passo lá de carro para te buscar. E ele deixou também escrito: e rasgue esse bilhete assim que ler. Assinado seu Dom Juan, beijos. Naquele dia, eu resolvi seguir a Patrícia, sem que ela percebesse. Ela entrou na sorveteria e logo depois de um tempo, o Victor apareceu de carro e a levou. Eu fiquei com muita raiva daquele cretino, mas como eu disse, eu não poderia falar nada com ele, pois a única coisa que ele diria era que não havia nenhum compromisso entre nós dois, assim como não havia nenhum compromisso dele com ninguém. No dia seguinte, no colégio, eu estava disposta a xingar a minha falsa amiga, a Patrícia. Afinal, ela era a única pessoa que sabia que eu estava ficando com o Victor. E como prova disso tudo, eu tinha um bilhete escrito pelo Victor em minha posse. Mas para minha surpresa, ela não apareceu no colégio naquele dia, e nem nos dias seguintes. Até que com o passar dos dias,
ela foi dada como desaparecida. E o desaparecimento de Patrícia foi o estopim dos desaparecimentos. A polícia logo começou a investigar e a alertar que possivelmente os desaparecimentos estariam ligados a uma onda de crimes, a um serial killer. E não demorou muito para que os alunos do colégio dissessem que os seus colegas estavam sendo sequestrados pela Kombi dos palhaços. Isso era uma lenda urbana da época. E também diziam que poderia ser o Fred Krueger, que estava sequestrando os alunos para os sonhos, e diversas outras teorias sem sentido algum. O mais interessante era que muitos afirmavam ver a Kombi dos palhaços minutos antes da vítima desaparecer, o que dificultava a investigação da polícia. Eu logo comecei a ficar com um certo medo do Victor, mas, meu Deus, aquele homem era perfeito, e a minha paixão falava mais alto que o medo. Certo dia, o Victor me chamou para dar uma volta de carro. Ele disse que me ensinaria a dirigir. Fiquei muito feliz e fomos para umas estradinhas de terra que ficava próxima à estação ferroviária, e lá estava eu, aprendendo a dirigir. Era a minha primeira vez, eu fiquei muito nervosa. O Victor logo percebeu e colocou para tocar como zoeira o disco do Nirvana. Era um CD que ele tinha gravado com vários rocks internacionais, e logo ele disse: "Não fique nervosa, docinho. Tá aqui a nossa música. Sempre que você ouvir essa canção, você se lembrará de mim." E nisso, ele começou a me beijar, a tirar a minha roupa, e logo me entreguei por completa a ele. Transamos loucamente naquele final de tarde. Meu Deus, como eu estava iludida. Uma garota de apenas 16 anos com cara de 32. Mas quem é das antigas sabe que isso era super normal naquela época. Enquanto transávamos loucamente do banco de trás do carro, eu logo reparei ali caído atrás do banco o meu batom vermelho. Sim, o mesmo que eu havia emprestado a Patrícia. Eu questionei o porquê do meu batom estar ali jogado no chão do seu carro. O Victor, ele logo se justificou, dizendo que talvez eu tivesse deixado cair lá em alguma das nossas transas. Mas eu o chamei de mentiroso, pois havia emprestado o batom para a Patrícia, e se o batom estava em seu carro, é porque ele estava com a Patrícia sim. E logo tirei o bilhete do bolso, aquele mesmo bilhete que ele havia escrito para se encontrar com ela no dia do seu desaparecimento. Ele ficou pálido e começou a gaguejar. Disse que só havia dado uma carona para ela e depois disso ele nunca mais a viu. Óbvio que eu não acreditei, mas eu fingi acreditar. Ele pediu para que eu rasgasse e jogasse fora aquele bilhete, pois se o mesmo caísse em mãos erradas, poderiam suspeitar dele. E assim eu fiz, rasguei e joguei fora o bilhete. Mas eu não era tão burra assim. Esse bilhete era apenas uma cópia que eu falsifiquei do original. O verdadeiro bilhete estava escondido na minha gaveta de calcinhas. Inclusive, nesse mesmo bilhete, eu escrevi no verso que se por um acaso eu desaparecesse, a polícia poderia ter certeza que foi o Victor. E no meu diário também estava escrito tudo que levava a acreditar que ele estava ligado por trás de todos os desaparecimentos. Eu sempre fui prevenida, e se um dia o Victor me apresentasse alguma ameaça, eu simplesmente falaria que se eu desaparecesse, a polícia com certeza iria atrás dele, pois tudo ao seu respeito estava escrito em meu diário. Diário esse que a polícia acharia mais cedo ou mais tarde. E no dia seguinte, o Victor passou a ser investigado pela polícia pelo desaparecimento da Patrícia. Ele chegou a ser detido, mas o liberaram logo em seguida. E por mais que várias testemunhas tivessem dito em depoimento
que viu a Patrícia entrando no carro do Victor no dia do seu desaparecimento, haviam outras 2 testemunhas que contou à polícia um álibi que favorecia Victor. Eles disseram que enquanto passavam de carro pela antiga estradinha de terra da ferrovia abandonada, eles viram Patrícia correndo nua, gritando e pedindo ajuda. Eles até pararam o carro para ajudá-la, mas de repente saiu um enorme cão negro do mato e esse cão começou a atacar Patrícia ferozmente. O casal de namorado que estavam no carro ficou com muito medo de ajudá-la. Então, eles aceleraram o carro e foram embora. E eles decidiram não contar nada do que aconteceu para ninguém, pois poderiam serem condenados pelo crime de omissão de ajuda. Crime esse quando o indivíduo deixa de prestar socorro a quem não tem condição de socorrer a si próprio. E depois de algumas investigações, a polícia encontrou sangue e pedaços de roupas de Patrícia na mata perto dessa estradinha. E logo, o crime foi atribuído a um ataque de onça. E o Victor foi liberado das acusações. Mas agora eu me pergunto, que onça é essa que mata e come até os ossos da vítima? Será que eu era a única naquela cidade que sabia quem provavelmente estaria por trás de tudo isso? O Victor foi se afastando do colégio e os desaparecimentos de alunos pararam. Porém, agora veio uma onda de mortes e desaparecimentos de animais nos sítios da região. Toda manhã aparecia porcos, galinhas e até cães parcialmente devorados, e outros sumiam por completo. Moradores da redondeza relatavam que um ser negro de olhos flamejantes saía à noite atacando as suas criações. Certa noite, essa criatura resolveu atacar o sítio da minha avó, onde eu morava com a minha mãe. Isso era por volta das 3 da manhã. Porém, meia hora antes, a minha avó teve um sonho com o meu avô, Cipriano, e nesse sonho, ele a alertava que um perigo iminente rondaria o seu sítio aquela noite. No sonho, ele disse para a minha avó pegar a espingarda e ficar de tocaia. E logo, a minha avó acordou assustada. E como esse povo antigo é cheio de crendices, ela logo se levantou da cama, pegou a espingarda e ficou à espreita. E não demorou muito para ela sentir um terrível cheiro de podre e em seguida se deparar com aquela criatura demoníaca. Ela descreveu a criatura como um enorme cachorro mutante que andava envergado e os seus olhos pareciam brasas. Ela mirou e atirou na criatura que fugiu para o mato. O tiro pegou no seu ombro e então a minha avó tinha certeza que a criatura não se feriu gravemente e poderia retornar a qualquer noite dessas. E no outro dia cedo, a minha avó contou esse fato para a minha mãe e eu. E nesse mesmo dia, eu resolvi ir até a casa do Victor para lhe fazer uma surpresa. Mas quem teve a surpresa foi eu. Bem, nessa época não existia celular e raramente alguém tinha telefone fixo. Então era bem comum as pessoas irem na casa das outras sem um aviso prévio. Eu passei na sua casa bem cedinho, antes de ir ao colégio, e lá estava ele com o braço enfaixado. Perguntei a ele o que houve, e ele disse que havia batido o carro em uma árvore quando voltava para casa. Realmente, o seu carro estava com a lataria toda amassada, mas isso não me convenceu muito não, pois o Victor dirigia muito bem, até mesmo quando estava sob o efeito de drogas. Ele me disse que eu era uma garota muito curiosa e destemida, e ele gostava muito disso, pois as outras garotas que ele já se envolveu eram todas mimadas. Eu odiava quando ele falava de outras garotas. O ciúme sempre me vinha à tona. Então, para o provocá-lo, eu logo disse:
Você se refere a todas as garotas e garotos que desapareceram do colégio? Quer saber, gata? Eu quero ficar com você hoje à noite, mas como você pode ver, eu estou sem carro para te buscar. Então você vai ter que voltar aqui na sua bicicleta. Bem, sabia que ele estava falando de sexo, então eu logo já me animei e disse que sim, que estaria lá às 18 horas sem falta. Me despedi para ir para o colégio. O Victor me deu um tapa na bunda e falou: até mais tarde, safada. Mas logo me veio outro pensamento de desconfiança, pois o Victor nunca ficou comigo à noite. Nós sempre namorávamos de manhã ou à tarde, mas eu logo disse para mim mesma, para deixar de neurose e ser mais adulta. Bem, eu fui para o colégio e, como já havia dito que sou muito precavida, eu reuni algumas amigas e disse que estava indo passar a noite com o Victor em sua casa. E se eu não aparecesse no colégio no dia seguinte, elas poderiam comunicar à polícia. Mas vocês sabem como são as mulheres, né? As meninas acharam que eu contei isso para fazer inveja a elas, pois todas ali eram apaixonadas pelo Victor. E isso foi o suficiente para elas tramarem contra mim naquele mesmo dia. Elas foram atrás de 2 caras e contaram que eu estaria indo para a casa do Victor naquela noite. Elas não sabiam muito bem o horário. Então, era para os 2 rapazes ficarem de tocaia na estrada escura, pois a casa do Victor era bem afastada da cidade, e assim que eu estivesse voltando para a minha casa, era para os 2 homens me abordarem e abusarem de mim. E isso teria que ocorrer na volta, pois como eu voltaria tarde, não haveria fluxo de pessoas ali na estradinha de terra. E em troca desse favor, aquelas garotas ficariam com esses 2 rapazes, que eram 2 caras feios, e por isso necessitavam muito de umas namoradas. E essas meninas, o que tinham de maldade e falsidade, também tinham de beleza. É claro, os 2 rapazes concordaram. Afinal, eu era nova, bonita, e estaria sozinha em um lugar propício a esse tipo de coisa. Eu só vinha saber desse plano maligno anos mais tarde. Porém, mal sabia eles que o meu plano naquela noite era dormir na casa do Victor, pois havia mentido para minha mãe, dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Bem, agora havia 2 problemas do qual eu desconhecia. O primeiro era o Victor armando algo contra mim, e o segundo eram 2 abusadores me aguardando passar pela estrada deserta de madrugada. Eu me encontrei com o Victor. Ele estava estranho e agitado. Ele me levou para o seu quarto e logo começou a tirar minha calcinha com os dentes com muita violência, a ponto de rasgá-la. Eu nem conseguia falar, pois parecia que eu estava transando com um animal. Ele foi tão violento que a camisinha que ele usava chegou a estourar. E logo me veio a preocupação de engravidar. O quarto estava em escuridão total, mas logo percebi que todo o seu corpo estava mais cheio de pelos que o normal, inclusive as partes de baixo. Ele estava muito ofegante, mas muito mesmo. E logo ele parou o que estava fazendo e disse que não ia mais fazer aquilo, pois me amava muito. E eu, sem entender nada, eu perguntei a ele o que estava acontecendo. E foi aí que ele disse para mim correr, pegar a minha bicicleta e voltar o mais rápido possível para casa. Eu disse que não iria até ele me contar o que estava acontecendo. E foi aí que eu percebi que os seus olhos pareciam brasas. Eu fiquei paralisada de medo. E logo em seguida, ele me pegou com apenas um dos seus braços e me arremessou pela janela. Começou a gritar para mim correr para casa.
Eu saí correndo até chegar na porteira de sua casa, pois a sua casa era um pequeno sítio e tinha que andar cerca de 200 metros para chegar até a porteira para sair de lá. E assim que eu cheguei na porteira, eu encontrei os seus pais chegando de carro. Eu implorei a eles por ajuda e eles riram da minha cara. Disseram que haviam me avisado do perigo e agora que eu me virasse. Eu saí pedalando pela estrada escura o mais rápido que eu pude. Eu estava apenas de sutiã e sem calcinha. E foi aí que eu encontrei os dois rapazes na estrada. Parei a bicicleta, pedi ajuda a eles e contei que tinha alguém me perseguindo. De início, eles muito gentilmente disseram que eu estaria segura e que eles me levariam para casa, que era ali perto. Eu mal sabia que esses rapazes eram os dois... Vocês sabem o que? Eles me levaram para o mato, taparam a minha boca e me ameaçaram com uma faca. Eu já estava quase que totalmente nua, e antes que eles começassem a fazer algo, um uivo estridente ecoou por toda a mata. Eles pararam e olharam em volta, e foi aí que a minha ficha caiu. Eu logo percebi que o Victor era o responsável pelo desaparecimento dos alunos, pois essa criatura era ele. Em outras palavras, o Victor era o lobisomem. A cada uivo que a criatura dava, parecia estar cada vez mais perto. E foi no terceiro uivo que a criatura deu, que eles tiraram a mão da minha boca e me perguntaram que porra era aquilo. Eu respondi, isso é o meu namorado e ele vai matar vocês dois. Então, aqueles dois caras começaram a tremer de medo e olhar em volta. E em uma fração de segundos, aquela criatura saltou de dentro da mata, atacando o primeiro rapaz de pele escura. Aquela coisa monstruosa, que mais parecia um cachorro de 2 metros de altura e 150 quilos, pulou em cima do rapaz, o mordendo fatalmente no pescoço. E quanto ao segundo rapaz, o de pele clara, ele ficou chorando e pedindo perdão à criatura, dizendo que não queria me fazer nenhum mal. E como um flash, aquela fera investiu contra esse rapaz, lhe dando um golpe na cabeça e afundando a sua face. Depois, aquela criatura olhou para mim mexendo a cabeça, como se me dissesse para dar o fora dali. Ainda emocionada, olhei para ele e disse obrigada. E naquele momento eu percebi que eu era a única mulher que conseguia tocar no coração da fera. Olhei em seus olhos e pude perceber um semblante de tristeza. Era como se a criatura estivesse chorando. Bem, vesti o meu sutiã e saí dali. E um pouco mais distante, eu avistei a criatura devorando os 2 corpos dos rapazes que ali estavam. Cheguei em casa em estado de choque. Me tranquei em meu quarto e só saí de lá no dia seguinte. Eu não fui para a aula e as meninas já sabiam o motivo, pois pensaram que os 2 caras haviam concluído o plano. Mas naquele mesmo dia foi feito um mandato de prisão contra o Victor. Mas quando a polícia chegou em seu sítio, não havia mais ninguém ali. Ele e a sua família haviam ido embora da cidade. A polícia encontrou várias ossadas enterradas em seu quintal e pertences pessoais das vítimas desaparecidas em seu carro. A polícia também achou provas que incriminavam o pai e a mãe de Victor, e todos ali foram acusados de... Eu não posso falar essa palavra não, senão o YouTube barra o vídeo, mas é quando uma pessoa devora a outra. Porém, a família nunca mais foi vista pelas redondezas. 3 meses se passaram e eu descobri que eu estava grávida. Mas eu não podia falar que o filho era do Victor. E logo contei à minha mãe que o pai
era um dos caras do colégio que havia desaparecido. A minha mãe me deixou de castigo por um bom tempo. Bem, mas logo que a criança nasceu, ela meio que esfriou a cabeça. 2 anos se passaram e eu arrumei um emprego em uma sorveteria da cidade. E a minha mãe trabalhava em um restaurante, já até sei quem é. É a Leiriel. Brincadeira, viu, gente? Quem aí lembra da Leiriel? Ela trabalha na sorveteria. Então, a minha avó ficava em casa cuidando das crianças. O menino tinha 2 anos de idade e a minha avó sempre insistia para que eu o batizasse. Eu sempre falava que faria isso, mas nunca tinha tempo. O meu filho tinha um comportamento estranho, pois por incrível que pareça, em toda noite de lua cheia, ele começava a chorar bastante. O seu choro durava horas e não havia nada que o fizesse parar. E certa noite, por volta das 20 horas, a minha mãe foi me buscar no meu trabalho, pois era costume sempre voltarmos juntas à noite, porém nesse dia chovia muito. E então, resolvemos esperar a chuva passar, e quando chegamos em casa era por volta das 23 horas. E logo que chegamos, nos deparamos com a porta da casa arrombada e muitos móveis jogados no chão e a minha avó chorando em estado de pânico, com a espingarda na mão. E quando ela se acalmou, ela nos contou que cerca de 2 horas antes de chegarmos, aquela criatura de pelos negros e olhos flamejantes havia invadido o sítio, arrombado a porta da casa. Ela estava dormindo e acordou com um barulho. Então ela correu, pegou a espingarda e quando viu, a criatura estava no quarto da criança, segurando o menino em seu colo. A minha avó não atirou com medo de acertar a criança. E enquanto a criatura saía com a criança nos braços, e por mais estranho que pareça, a criança não chorava aquela noite, mas ria de felicidade por estar perto daquela criatura. E assim, ambos sumiram na escuridão, e a partir daquele dia, eu nunca mais vi o meu filho. Hoje, faz 26 anos desde que o meu filho foi levado pela criatura, e o que me consola é que tenho certeza que quem o levou era o seu pai verdadeiro, o Victor. Boa noite. Aqui, né, o pai foi buscar o filho. Mais um caso aqui que a mãe poderia estar aí cobrando pensão do lobisomem. Imagina o relato. A pensão do lobisomem. Brincadeira, gente, mas comentando aqui sobre o relato um pouco, pelo que eu sei, quando uma mulher ela tem relação com o lobisomem, assim, né, segundo alguns relatos que me mandam, ela se torna uma lupina louca. É um tipo bem comum de lobisomem. Essas mulheres, elas ficam isoladas porque com o tempo elas vão se transformando e elas não conseguem mais voltar para a forma humana. Quem já assistiu aí a série Wandinha na Netflix, aquela menina lá que é lobisomem, quando ela se transforma e ela não consegue mais voltar para a forma humana, é basicamente aquilo ali. Só que no caso dela ali, ela é um alfa, né? Mas aqui a gente chama de lupina louca. O cara que é lobisomem, que se transforma, ele tem relação sexual com a mãe, né? E se a mãe, ela tiver um filho, o filho ele vai nascer um lupino normal. Só que a mãe, ela vai começando a adquirir, né, as características ali de um lobisomem. E com o tempo, ela começa a se transformar. Só que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir mais voltar para a forma humana. Quando ela transforma, tipo, várias e várias vezes, ela vai perdendo a consciência, vai perdendo a memória e vai perdendo até a capacidade de voltar para a forma humana. E aí que ela se torna uma lupina para sempre. Então ela tem que ser isolada. Aí por isso que muitos pais eles acabam dando fim na vida da mãe com medo dela se tornar uma lupina permanente. Porque se ela se torna uma lupina permanente,
ela fica meio que louca, né? Ataca qualquer um, ataca qualquer animal, porque vai viver isolado, vai viver na mata ali isolada e com o tempo vai perdendo a sanidade. Então esse foi o relato de hoje, né? Mais um relato aqui que tinha muita palavra que eu não podia nem falar, né? Vamos ver como vai ficar aqui, se o YouTube vai dar alguma restrição, mas eu acredito que não. E então não esqueça de deixar o seu like, hypar esse vídeo se aparecer a opção de hypar e compartilhar esse vídeo com aquele amigo seu que adora um conto de pornô, de terror. Então, boa noite a todos e até o próximo relato.